Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos começar a leitura a partir do primeiro versículo. Diz o texto: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com azeite e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, porque eu escolhi. Diga comigo, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 2. Samuel, porém, disse: Como eu vou poder ir? Porque Saul vai ficar sabendo e vai querer me matar. Porém o Senhor disse: Leve um novilho. Leve o quê? Então Deus mandou Samuel sair com duas coisas. Qual que foi a primeira coisa? Chifre com o quê? E a segunda coisa foi o quê? Novilho. Okay. Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Versículo de número 5. Respondeu Samuel: Eu venho em paz, porque eu vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O que o Senhor vê? Versículo 11, para a gente encerrar a nossa leitura. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, porque nós não nos assentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unge-o. Até aqui. Amém? Vamos lá? Será que tem como projetar o tema para mim? Projeta aqui, por favor. Eu queria que no 3 você lesse comigo. 1, 2, 3. Essa é a palavra de Deus para você. Ainda não acabou. Glória a Deus. Há alguns anos atrás, um pastor chamado Robert Madu, ele estava embarcando no aeroporto do Texas, Dallas, para alguns compromissos que ele tinha ministeriais em Atlanta, na Geórgia. Quando ele estava no aeroporto, ele desceu do táxi, e quando ele chegou, pisou em frente à porta, a porta se abriu. Ele olhou e pensou: tem um poder extraordinário sobre mim. Como pode? Eu cheguei na frente da porta e ela se abriu sozinha. Passado algumas horas após entrar no portão de embarque, ele vai ao toalete. Quando ele utiliza o sanitário, ele abaixa a tampa, automaticamente a descarga aciona. Ele fala: não, tem algo extraordinário aqui. Deus vai estremecer Atlanta. Tem um poder sobrenatural sobre mim. Ele sai de frente ao sanitário, vai à pia, coloca suas mãos e automaticamente a água cai. Ele pensou: não, o negócio vai ser extraordinário. Ele chega em Atlanta e ele começa a falar sobre isso em uma mesa. Quando ele está na mesa, alguém fala: tu é doido? Será que você não sabe que em ambientes como aeroportos, tudo é automaticamente acionado pelo sensor de presença? Ele falou: aí que você se engana.
A porta estava lá, o sanitário estava lá, o lavabo estava lá, mas se eu não me posicionasse em relação a eles, nada seria acionado. O que nós vivemos na nossa geração é uma geração que lhes falta algo chamado posicionamento. E é justamente isso que o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel começa com uma voz de Deus questionando esse homem chamado Samuel. A palavra de Deus é muito direta. O Senhor fala com Samuel em tom de pergunta. Até quando? Diga comigo, até quando? É Deus dizendo, não dá mais para você prolongar. Até quando você vai continuar chorando, lamentando, pranteando por alguém que eu rejeitei? É interessante porque essa expressão prantear, na maioria das vezes que ela é utilizada dentro do contexto do Antigo Testamento, se refere a alguém que está chorando por algo que está morto. Então o que Deus está dizendo para Samuel é: até quando você vai continuar chorando por um projeto que morreu? Para! Porque enquanto você insiste em percorrer período chorando pelo que está morto, você está tendo dificuldade de entender aquilo que eu estou dando vida. Porque a nossa dificuldade não é compreender o que está morto. A gente até sabe o que está paralisado. A gente até sabe o que precisa de atenção. A gente até sabe coisas e áreas que precisam de uma atenção especial porque não dá mais. É o casamento que está fracassando, é os negócios que estão fracassando, é os projetos e sonhos que estão acabando, porque está morto. A nossa dificuldade não é identificar o que está morto, é tomar uma atitude em relação ao que morreu. É por isso que a palavra de Deus para você nessa noite é: até quando? Até quando você vai continuar chorando pelo que está morto? Diga comigo, todas as vezes que Deus apontar a mudança, Ele prepara o caminho. Eu pensei que você ia dar glória a Deus nisso aqui. Todas as vezes que Deus aponta a mudança, Ele aponta também o caminho. Quer que eu te mostre? Deus diz: até quando você vai chorar por um reino que está morto? Pega o chifre e enche de azeite e eu te mostro o caminho. Vai para Belém, porque eu provi o novo rei. Para todo projeto que está morto, Deus aponta o caminho e o propósito. Para todo projeto que está falido, Deus aponta o caminho e o propósito. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não precisa de ter medo de deixar aquilo que fracassou, porque eu, o Senhor, estou preparando o caminho e o propósito. O caminho e o... Talvez até hoje você tenha lamentado pelas portas que fecharam. Talvez até hoje você esteja lamentando pelos relacionamentos que foram frustrados. Mas assim diz o Senhor: como vem uma nova estação para Lagoinha, Barra Funda, a partir desses 2 anos, chega uma nova estação para a sua vida, chega uma nova estação para a sua casa. O Senhor me enche do Espírito dEle para liberar a palavra para alguém. Ele vai dar o caminho e Ele vai dar o... Vai. O problema não são as lágrimas. O problema não é você chorar, não é. O problema é você ficar chorando por coisa que eu não quero que você permaneça. Por que
você continua insistindo com aquilo que o Senhor quer tirar da sua vida? Por que você insiste em acessar portas que Deus já fechou? Por que você insiste nesse relacionamento, nesse namoro que só te leva para trás? Por que você insiste nessa sociedade que só está te induzindo ao pecado? Por que você ainda insiste em manter alianças com pessoas que não te celebram assim como você celebra? Por que você insiste em permanecer em alguns ambientes? Sabe de uma coisa? Permanecer em ambientes que Deus diz não é retrocesso para a sua própria história. É por isso que Deus diz: eu vou começar a mudar. Enquanto você quer manter aliança com Saul, eu preciso te mostrar que o meu propósito para você não é com Saul. Veja que o que está no centro aqui é o governo da nação de Israel. Abra um parêntese. Saul está no trono porque foi um pedido do povo. Eles disseram: nós queremos um rei que nos governe como todas as outras nações. O sistema de governo em Israel até então era através dos juízes. Deus levantava, eles julgavam, eles liberavam a palavra, e assim Deus ia governando a nação. De repente eles olham e dizem: nós não queremos mais, nós queremos um rei que nos governe como as outras nações. Sabe o problema? É porque Israel não é qualquer povo, é a nação escolhida. E quem é escolhido não pode se comportar como qualquer um. Quem é escolhido não se baseia na geografia de fora. É por isso que Deus diz: eu escolhi alguém em Belém. Porque não pode ser como qualquer pessoa, não pode ter qualquer comportamento, não pode ter qualquer tipo de visão. Então o problema aqui é: a escolha daquele que está no trono foi induzida pela comparação do povo, dizendo: nós queremos nos basear como uma geografia de fora. O que é isso? A geografia de fora influencia aqui, mas Deus está dizendo para o escolhido: não é a geografia de fora que influencia dentro, é a geografia de dentro que influencia fora. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Não é a geografia de fora que determina aqui dentro, mas é aqui dentro que determina a geografia de fora. Olha você saindo da sua casa: vai ser o meu último culto, eu vou abrir mão do chamado, eu vou abrir mão da família, eu vou abrir mão dos projetos, eu vou abrir mão dos sonhos, eu vou abrir mão da faculdade, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu projetava. Mas Deus diz: psss, não é lá fora que manda aqui dentro, mas é depois do primeiro dia dos 2 anos de Lagoinha Barra Funda, que Deus diz para você: você agora começa a compreender que não é lá fora que manda aqui, é aqui dentro que manda lá fora. Volta para aquela faculdade, volta para os projetos, volta para os sonhos, porque não vai ser a dor de fora que vai determinar aqui, mas é aqui que vai determinar lá fora. Tá doendo, né? Eu sei. Tá apertado, eu sei. O que você precisa enfrentar, às vezes pode ser pesado, mas tem propósito. Samuel, você precisa entender que existem algumas coisas que valem a pena chorar, outras não valem. É por isso que Oséias vai dizer no capítulo 12, versículo de número 3, que quando Jacó vai lutar com um anjo, ele não só luta, ele chora. Porque algumas batalhas que travamos,
é luta e lágrima. Luta e lágrima. Mas existe algo que a Bíblia me mostra, é que nenhuma lágrima ficará sem resposta. Deus não deixa lágrimas sem respostas quando essas são colocadas em seu altar. João, não creio nisso, não crê? Gênesis capítulo 21. Agar está no deserto chorando, dizendo: Ismael vai morrer, o projeto vai morrer, aquilo que eu gerei vai morrer. De repente o Senhor diz: não vai morrer, porque é uma promessa. Eu ouvi o choro, Agar, não vai morrer. O salmista no Salmo 26 verso 5 diz: aqueles que vão levando a preciosa semente, chorando e gritando, clamando, vão voltar trazendo consigo a sua recompensa. Atos capítulo 20, versículo de número 19, Paulo olhou e disse: Deus ouviu e viu as nossas lágrimas e provações. Apocalipse capítulo de número 21, há uma promessa, que aqueles que choram, aqueles que derramam lágrimas, o Senhor vai enxugar as lágrimas do rosto. É uma promessa. Você não foge do olhar de Deus. João, é porque você não sabe. Eu estou dentro do quarto com a porta fechada, só eu, já tem noites e nada acontece. Te mostro o que tem. Mateus capítulo de número 6. Jesus disse: quando você quiser orar, você entra dentro do seu quarto, você fecha a sua porta. Agora você vai dar glória a Deus. E o seu pai que te... o seu pai que te vê. Eu sei que tem pessoas que não viram as suas lágrimas, mas Ele viu as suas lágrimas. Eu sei que tiveram pessoas que não viram quando você queria parar, mas Deus viu quando você queria parar. Eu sei que tiveram pessoas que pensaram em te abandonar, mas Deus está dizendo: eu vi quando todos te deixaram, eu vi quando você pensou em desistir, eu vi quando você pensou em abrir mão, eu vi. Glória. Samuel estava em um lugar chamado Ramá. Diga comigo, Ramá. Ramá é o ambiente que Samuel está para ensinar profetas. É justamente quando ele está em Ramá que Deus diz: para de chorar, filhão, vai para Belém. Jeremias capítulo de número 31, diz o texto que uma mulher também chora em Ramá, e o nome dela é Raquel. Raquel chora em Ramá, porque aquele ambiente era quando o povo ia ser cativo, o povo de Israel, as caravanas passaram por lá. Então duas pessoas choram em Ramá. Qual que é o nome delas? Samuel e Raquel. Vamos lá? Qual o nome das duas pessoas que choram em Ramá? Mateus capítulo de número 2. Quando Jesus nasce, diz o texto que ele vai para o Egito. Ele estava em Belém e ele vai para o Egito porque um homem chamado Herodes se levanta e diz: nós temos que matar todos os meninos, porque o rei dos reis nasceu. Aí diz o texto que então cumpriu-se a profecia de Jeremias, a qual Raquel chorava em Ramá. Aonde se cumpre a profecia de Raquel? Em Belém.
com o nascimento de um menino. O texto me diz, em 1 Samuel 16, que em Ramá tem choro, mas no caminho para Belém tem consolo. Não, João, eu não entendi. Não entendeu? A sua vida antes de Jesus era Ramá, era lágrima, era choro sem propósito, era chorando pelo que está morto. Mas agora que você está em Belém, a resposta para a sua vida veio de Belém. Quem veio de Belém? Jesus, o Filho de Deus, que desceu em uma manjedoura, em um estaleiro em dia comum. O que Deus está dizendo para você é: pode cessar as lágrimas, porque o seu propósito é muito maior. Glória. Vai para Belém, porque de lá eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Diga comigo, tem propósito, é escolhido, mas tem uma jornada. Deus tem um propósito, Deus tem uma profecia, mas o nosso problema é que muitas vezes nós estamos apegados ao resultado e queremos deixar de lado a jornada. Enquanto a gente acha que na jornada nós não somos capazes de frutificar. Enquanto João vai escrever no capítulo 15, versículo de número 16, nas palavras de Jesus, não são vocês que escolheram a mim, foi eu que vos escolhi. Mas tem uma coisa: eu vos nomeei, porque vocês não tinham identidade. Agora eu digo para vocês, como eu escolhi, vai e dê fruto, vai e dê fruto, vai e dê fruto, até que os seus frutos permaneçam. Porque é no meio do caminho, do projeto, da jornada que Deus te coloca, que Ele diz: no meio dessa jornada vai frutificar, no meio dessa jornada vai frutificar, no meio da jornada vai frutificar. Ah, Lagoinha Barra Funda, vocês não sabem quando os anos virão para vocês, mas assim o Senhor está gritando: no meio da jornada, até chegar aonde eu quero que vocês cheguem, vai ter fruto, e fruto permanente, vai ter fruto, e vão ter frutos permanentes. Glória! A história não acaba aqui. Você achou que era o fim? Deus está dizendo: você é um escolhido, você é um escolhido. Mas você precisa entender que todo escolhido precisa enfrentar a jornada, todo escolhido precisa caminhar pela jornada. Para toda voz que Abraão ouve, sempre existirá um caminho até o Moriá, carregando a lenha e o cutelo. Para todo escolhido sempre existirá o trajeto que você caminha com as ferramentas que Deus coloca, sem ouvir resposta. Para todo escolhido que Deus levanta, sempre existe uma jornada que você vai pensar em desistir. Para todo escolhido que Deus levanta, sempre vai existir as manhãs acordando com os questionamentos a respeito do futuro. Para todo escolhido que Deus levanta, sempre existirão os dias que você vai querer desistir, abrir mão de tudo. Mas Deus está dizendo: vai, vai, não para no caminho, não para. Você é um escolhido de Deus. Deus precisa despertar um homem chamado Samuel. Sabe, por muitas vezes eu li o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, pensando que esse texto
era sobre o incógnito personagem Davi. E consideravelmente, é claro que esse texto está fazendo referência àquele que será o novo rei. Mas quando você parte para prestar atenção nos detalhes, você percebe que esse texto é muito mais sobre o despertamento de um homem chamado Samuel do que propriamente sobre Davi. 9 vezes, quantas vezes? Quantas vezes? 9 vezes é citado o nome do Senhor. Dos versículos 1 ao 11, 9 vezes também são citados o nome de Samuel. Porque o que está acontecendo aqui é o alinhamento do coração de um homem ao coração de Deus. Porque não tem Davi no trono se Samuel não está alinhado ao coração de Deus. Você entendeu? Que tem algumas coisas na sua vida que, se o seu coração não estiver alinhado a Deus, não acontecem. Você está entendendo que existe algumas coisas que, se você não alinhar a sua vontade à vontade de Deus, você não chega? Porque a vontade de Samuel é: eu permaneço em Ramá e tudo certo, Saul no trono. Deus diz: pois é, o problema é que a sua vontade não é a minha vontade. E é muito fácil caminhar quando Deus diz sim. Agora a pergunta que Deus te faz é: e quando você ouve não? Porque a nossa caminhada é muito mais marcada pelo não de Deus do que pelo sim. Você sabia disso? E se você não tiver maturidade para lidar com os nãos que Deus coloca, você não vai entender aonde Ele quer te conduzir. Mas quer saber uma coisa? Todo não é uma medida protetiva para o propósito. Não, João, como assim? Vou colocar na prática para você. Uma única vez, em um altar, eu disse sim para minha esposa, ok? Qual a maneira de eu proteger o meu sim para ela? É eu dizer não para todas as propostas que aparecerem. O problema de Sansão é que ele não conseguiu dizer não para proteger o seu propósito. O problema de algumas pessoas é que eles não conseguem ouvir o não de Deus como medida protetiva. Ah, Deus está dizendo não, é porque Deus não me quer bem. Vamos mudar? Todo não que Deus te dá é para proteger você. É por isso que esse relacionamento não foi para frente, porque se fosse, você ia desviar. É por isso que essa porta de emprego fechou, porque como poderia ser você um grande empresário se essa porta não fechasse? É por isso que algumas pessoas te deixaram. É porque se você não tivesse ouvido esse não, você não caminharia com as alianças certas. É por isso que Deus fecha algumas portas. É por isso que Deus diz não para você. Porque enquanto você está olhando para Saul, Deus está dizendo: eu estou vendo Davi. Enquanto você está olhando para Saul, Deus está dizendo: eu estou vendo Davi. Em nome de Jesus, todas as portas que se fecharem, é Deus te empurrando para um propósito. Vai Samuel, vai Samuel. Aonde que Samuel está? Ramá. Aonde Samuel está? Para ficar bonito na filmagem. Aonde Samuel está? Deus diz: eu estou fechando uma porta em Ramá, mas tem uma porta aberta em Belém. Não, mas calma. Às vezes a gente fica preso em portas que estão fechadas. Agora, para mim é questionador como Samuel não está parado diante de uma porta fechada. Ele está parado diante de uma porta que está aberta. O problema dele é que a porta de Ramá está fechada. É Deus dizendo: deixa, abandona, porque a porta da frente está aberta. Nosso problema
é que nós insistimos em permanecer em lugares que as portas estão fechadas. Em nome de Jesus, esqueça o passado e olhe para a porta que Deus está colocando aberta diante de você. Em nome de Jesus, esqueça do passado e olhe para a porta que Deus está colocando aberta diante de você. Hoje nessa quinta-feira Deus te trouxe para alinhar o seu coração e dizer: chega de pensar naquilo que passou, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Já viu aquele tipo de gente que não consegue esquecer o que passou, e o que passou vira um entulho para o seu presente? Para de acumular coisas. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, até quando você vai permanecer quebrado em lugares que não tem a ver com o seu propósito? Até quando você vai continuar fragmentado, dividido? Vai. O texto diz que quando Samuel ouve isso, ele diz o seguinte: eu não posso, porque se eu for lá em Belém, Saul vai ouvir e vai querer me matar. Mas sabe de uma coisa? Deus diz para Samuel o seguinte: pega um chifre com azeite. Pegue o quê? Chifre de um animal. Quando o povo olhou e disse: nós queremos alguém que nos governe como as outras nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1. O texto diz que Samuel pegou uma vasilha, barro, cheia de azeite, para ungir Saul. Eu fico pensando, Samuel ouvindo: espera, pegar alguma coisa, azeite, unção, vai dar certo. A diferença é que o que você usou, o vaso de barro, para ungir aquele que veio antes, é feito da mão dos homens. Agora o chifre não foi homem que fez, é obra da criação de Deus. Você vai voltar para ungir com o mesmo propósito, mas com a ferramenta diferente. Você vai voltar aonde não deu certo, mas agora com a ferramenta diferente. Você vai voltar aonde você pensou que estava fracassado e destruído, agora com a ferramenta diferente. É isso que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Hoje você sai daqui voltando para aquilo que talvez não deu certo um dia, mas agora você sai com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com a ferramenta que Ele te deu. Vai. O texto diz que o Senhor manda ele ir. Quando ele chega, ele está indo a caminho de Belém para ungir o novo rei. O texto diz que os anciãos chegam com medo, desesperados, perguntando: é de paz a sua vida? Sabe por que eu gosto disso aqui? É porque o capítulo 16 de 1 Samuel é um capítulo carregado de emoções. Primeiro, você vê que Samuel teve medo quando Deus falou com ele, sim ou não? Agora os anciãos também têm medo quando Samuel chega. Mas sabe de uma coisa? A resposta para Samuel é uma, e a resposta para os anciãos também são uma. Qual que é a resposta? Pega e leva o sangue. Pega e leva o sangue.
É isso que Deus diz para Samuel quando ele diz: ele vai me matar, eu estou com medo. Deus disse: você esqueceu que você vai caminhando com sangue. É isso que Samuel diz para os anciãos quando chega e eles ficam perguntando: é de paz a sua vinda? Ele diz: é de paz porque eu vim com sangue. Eu vim com sangue. A resposta para todos os seus temores e os seus medos é uma: é o sangue dele. É o sangue dele. Sabe o que vai te fazer acessar Belém? É o sangue dele. Sabe o que vai mudar a história de uma vez por todas? É o sangue dele. Sabe o que vai trazer paz para aquilo que a paz parece que está se esvaindo? É o sangue dele. Sabe o que vai trazer o bálsamo para dentro da sua família? É o sangue dele. Sabe o que vai libertar esse garoto do mundo das drogas? É o sangue dele. Sabe o que vai mudar a sua história de uma vez por todas? É o sangue dele. Sabe o que vai fazer essa igreja continuar crescendo? É o sangue dele. Sabe o que vai fazer os servos cada dia mais com desejo de trabalhar? É o sangue dele. Sabe o que não vai deixar você abandonar o chamado? É o sangue dele. Sabe o que vai fazer você esquecer das dúvidas? É o sangue dele. Sabe o que vai tirar o medo? É o sangue dele. Em nome de Jesus, você sai daqui se movendo no sangue, no sangue. Do sangue. Olha aqui, Samuel, você tinha todos os motivos para ser o seu último culto. Você tinha todos os motivos para parar. Por que você não parou? Porque um dia eu ouvi uma voz, e essa voz falou comigo: tem caminho, tem propósito, tem projeto. A porta foi fechada, mas tinha uma porta aberta. E tem uma coisa, ele falou para mim: vai com um chifre cheio de azeite para ungir o novo rei. Talvez alguém olharia e diria: Samuel, mas espera, a sua vida é só pensando nos outros? A sua vida é só para fazer para os outros? Como assim? Pois é porque você não sabe que enquanto eu caminhava com azeite e com sangue, Deus estava trabalhando em mim. Deus estava trabalhando em mim, porque o mesmo azeite que é para a unção de Davi, também é usado na Bíblia para curar. Samuel chegou. Aqui está Samuel para ungir o novo rei. Diga comigo: unção. Unção. Mas sabe qual que é a verdade? É que a unção que chega no fim do caminho, quando ele está em Belém, só foi possível porque ele permaneceu em um lugar de esmagamento que fez o azeite estar nas mãos dele. Então só tem unção depois que passa pelo esmagamento. Só tem unção depois que passa pelo esmagamento. Deus está dizendo para algumas pessoas: enquanto você está sendo ferido, enquanto você está sendo ferido, enquanto você está sendo esmagado, diz o Senhor, a unção vai fluir. A unção vai fluir. Fique em pé. Eu sei que existem pessoas que me ouvem hoje, que estão exatamente nessa zona de esmagamento, mas Deus está dizendo: o projeto é maior. Olha aqui, quando ele chega, os filhos de Jessé começam a passar. Vem o primeiro, é Eliabe. O texto diz que Samuel pensou: é esse
o escolhido. Mas diz o texto bíblico que o Senhor fala: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Como essa palavra é pontual para uma geração que valoriza tanto a estética, né? Mais importante do que a estética é sobre a verdade do seu coração. É por isso que tem muita gente mostrando uma coisa atrás de uma tela que não diz nada a respeito de quem é seu coração. É por isso que tem gente que está no culto, distraído, mexendo no celular, mas quando a câmera aponta, chora, levanta a mão. Adoração de estética. O que Deus está mostrando é que a adoração de estética não combina com aquele que tem unção. Aparência somente não combina com aquele que tem unção. Você precisa ter verdade no seu coração, e Ele conhece o seu coração. Passam todos. Samuel faz uma pergunta: acabou? Sabe quando a esperança está prestes a acabar? Quando parece que tudo que está diante dos seus olhos não faz sentido. Imagine a cabeça de Samuel: eu estou em Belém, eu estou na casa de Jessé, Deus me mandou sair de Ramá, Ele disse que aqui estava o novo rei, já passou uma cambada de garoto aqui, Deus disse não, cadê? Será que acabou? Pois é, não acabou. É porque ele é o menor, ele está no campo, ninguém dá nada por ele, mas assim diz o Senhor: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. O que é isso? O que é projeto? O que é propósito? O que é projeto? O que é projeto? O que é propósito? Deus cumprirá na sua vida, Deus cumprirá na sua história. Eu queria que você levantasse as suas mãos assim, e nós vamos orar. Enquanto nós oramos, uma canção será ministrada, e esse será o tempo onde pessoas que estão na zona de esmagamento serão curadas. Vamos lá? Curve sua cabeça, começa a falar com Ele aí. Por alguns segundos, só você e Ele, vai. É o seu tempo, Samuel, de ouvir a voz dEle e entender o caminho que Ele vai te levar. Fala com Ele. Fala com Ele, vai. Te esqueceu. Ele estava trabalhando na sua alma. Esse é o tempo de alinhamento do Senhor com a sua casa. Assim diz o Senhor para você que se derrama em lágrimas: há o tempo de chorar, que é o tempo do plantio da semente, mas há o tempo também de se levantar caminhando com a colheita. Não vai acabar assim. Os meus sonhos não acabaram para a sua vida. Os meus projetos não acabaram para a sua história. Ele está descendo nesse coração que foi ferido por Saul, nesse coração que foi machucado por pessoas, e está dizendo: o azeite está fluindo, porque você está em um lugar de esmagamento. Ele está te curando. 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 Por 30 segundos eu queria que somente a banda ministrasse. E enquanto a banda ministrasse, o Espírito do Senhor se moverá entre nós, assim como está, mas dessa vez será individualmente aí no seu coração.
Por 30 segundos, é você e ele, vai. 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 Chora, vai. Ele está curando a sua alma. Essa depressão não vai te paralisar. Essa ansiedade não vai te paralisar. Espírito demoníaco que estava sobre a sua vida, em nome de Jesus, sai, sai. Feridas da alma, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja transformado. Sabe uma coisa que eu te mostrei nessa mensagem? É que você só pode estar no caminho se o seu caminho é marcado pela aceitação do sangue dele. Sabe o que eu te mostrei também? Que o mesmo sangue que te leva até um lugar é o que tem um lugar preparado na mesa para você. E eu sei que talvez hoje eu tenha pregado para pessoas que nunca caminharam movidos pelo sangue. João, você está falando sobre alguém que nunca teve uma igreja? Não, eu estou falando sobre aqueles que nunca o reconheceram como seu Salvador. Aqueles que caminharam distantes, por estações, por anos, longe da presença dele. E é por isso que hoje o meu convite para você é: aonde está você que deseja caminhar com o sangue e entregar a sua vida para Jesus? Eu queria que você levantasse as suas mãos. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, tem ali atrás, tem ali, tem aqui, tem aqui, tem ali. Eu queria que você que está erguendo as suas mãos, vem aqui na frente correndo, que a gente vai orar por você. Corre, vem, vem, vem. Vem chorando, vem. Sai correndo daí. Corre. Eu estou esperando você, corre. Volta para casa. Volta. Vai ficar resistindo à voz dele? Você sabe que você precisa tomar essa decisão hoje. Você não pode sair daqui caminhando sem o reconhecimento do sangue. É por isso que eu tenho 30 segundos para esperar você. Cadê você, minha filha, que tentou encontrar amor em coisas fúteis? Você que está preso pelas ciladas, você que já pensou em tirar sua própria vida, eu tenho 30 segundos para te esperar. Sai correndo do seu lugar e vem cá. Vem. 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 Cadê você? 20 segundos para você sair daí correndo. Existe esperança para esse casamento. Existe esperança para a sua vida. Está chegando ali. Vem. Vem.
10 segundos, cadê você? Vamos! É a oportunidade de maior privilégio para a sua vida. É tomar essa decisão. Cadê você? Está chegando mais uma vida aqui. Glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Nós como igreja, nós vamos estender as mãos e orar por vocês. Depois dessa oração, o pastor Nicolas individualmente irá apresentar vocês e junto com a igreja celebrá-los, ok? Então nós vamos orar, não saiam daqui, porque o pastor Nicolas vai fazer uma oração também por vocês. Levante suas mãos aqui, por favor. Senhor, aqui estão esses que estão voltando para casa. Nós queremos liberar uma palavra sobre a vida deles, que a partir de hoje o caminho deles são transformados pelo poder do sangue. Eles saem daqui diferente. Talvez eles estão com a alma ferida, marcados pelo peso da culpa, da dor do passado. Mas em nome de Jesus, o sangue que os comprou, que comprou a igreja, que nos comprou na cruz do Calvário, de uma vez por todas marca a vida deles. Que toda palavra liberada de maldição que estava seja quebrada em nome de Jesus. Sentimento de ansiedade, depressão, sai e caia por terra em nome de Jesus. E se a igreja celebra a vida deles, aplauda a Jesus. Vocês que estão aqui na frente, olha para cá. A palavra do Senhor diz que num momento como esse tem uma grande festa no céu acontecendo. Quando um pecador se arrepende dos seus caminhos, os anjos celebram nos céus. E aqui na nossa igreja a gente tem essa cultura de celebrar por cada nova decisão. Você não está aqui entregando a sua vida para uma igreja, para um pastor, para uma religião. Você está entregando a sua vida para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, aquele que tem o poder de escrever o seu nome no livro da vida, aquele que tem o poder de perdoar os seus pecados e te dar uma nova história. Eu declaro sobre a sua vida um novo começo, uma nova história, um novo futuro sendo escrito a partir de hoje. E é por isso que a gente vai contar até 3. No 3 você vai virar e vai ver a sua nova família fazendo uma festa linda para você. Vamos junto, Lagoinha! 1, 2, 3, pode virar! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda ao novo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais 10 pessoas. Lagoinha Barra Funda, Bem-vindo bem-vindo ao novo.